Olá, eu sou o professor Joaquim Comini. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Digital. Só para lembrar, a disciplina está dividida em 4 unidades, sendo 4 videoaulas por unidade. Ao todo, 16 videoaulas. Anteriormente, falei sobre a metodologia de ensino e como será a distribuição dos pontos. Agora, teremos a nossa primeira videoaula da unidade 1. Nessa videoaula, abordarei sobre os seguintes temas: a constante mudança da sociedade humana, sociedade digital e um breve histórico da internet. Pessoal, a sociedade humana vive em constante mudança ou evolução, e essas modificações, surgidas ao longo do tempo, possibilitaram a humanidade passar por transformações sociais significativas. Vejamos o que dizem os teóricos sobre essa evolução. Segundo eles, passamos por 3 fases ou ondas de evolução. Apresentarei a seguir um slide que vai demandar um tempo maior da atenção de vocês. Isso é importante para compreender melhor sobre a era digital que vivemos nos dias atuais. Vamos ao slide. A primeira onda, segundo Alvin Toffler, ocorreram 3 ondas de evolução. A primeira onda foi a era agrícola, quando o homem deixou o nomadismo e passou a cultivar a terra. É o surgimento da agricultura. Só para lembrar, os povos nômades não tinham uma habitação fixa, viviam permanentemente mudando de lugar e não exploravam a agricultura. Bem, essa mudança de comportamento humano caracteriza a primeira onda, que é a saída do nomadismo para a fixação e exploração da terra, que com o passar do tempo foram surgindo as tecnologias agrícolas para o cultivo da terra. A segunda onda tem início com a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, por volta do ano de 1760, na Inglaterra, onde a riqueza passa a ter uma combinação de propriedade, trabalho e capital. Bem, vamos recordar um pouco sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial caracterizou-se pela passagem da manufatura à indústria mecânica, ou seja, da produção manual para a produção industrial em larga escala, ou seja, produção em grande quantidade. Nessa época, temos o surgimento de novas técnicas de produção, de mercadorias, e tudo isso foi proporcionado pelo surgimento de novas tecnologias. Quais são elas? A energia a vapor, que proporcionou o surgimento do motor a vapor ou máquina a vapor. Vejam, essa introdução de máquinas para a produção multiplica o rendimento do trabalho e, consequentemente, aumenta a produção global. Percebam que a Revolução Industrial impactou na produção global, mas não foi só o impacto tecnológico que ocorreu com essa segunda onda. Houve mudanças nas relações de trabalho, com o surgimento da classe proletariado, o trabalhador, e a classe capitalista, empregador, patrão. E quem é o proletário? O proletário é aquele que não tem nenhum meio de vida, exceto sua força de trabalho, que ele vende para sobreviver. Perceberam como essa segunda onda impacta na sociedade? Como ela modifica o meio de produção e as relações sociais? Veja, pessoal, a Revolução Industrial foi um divisor de águas na história da sociedade humana. Quase todos os aspectos da vida cotidiana da época foram influenciados de alguma forma por esse processo. Importante ressaltar, pessoal, que tudo isso aconteceu de forma gradual, ao longo dos anos. Bem, vamos agora à terceira onda. A terceira onda surge com a chegada da Era da Informação. Teve início entre os anos de 1875 a 1930, com o surgimento do telefone, do rádio, do cinema e da TV. A terceira onda consolida-se com o surgimento da internet. Essa que inclui 2 novos elementos, são eles: a velocidade cada vez maior na transmissão da informação e a origem descentralizada dessas informações, ou seja, as informações podem ser acessadas de todas as partes do planeta. Então,
Percebam que nessa terceira onda temos como ponto mais importante o surgimento da internet, que permite em alta velocidade acessar informações descentralizadas. Vejamos essa figura que resume bem essas ondas de evolução. Percebam aqui na figura, nós temos a sociedade agrícola. Nessa sociedade agrícola foi a ocorrência da primeira onda, né? Eu quero reforçar com vocês que a técnica surgida na época, a tecnologia, foi a técnica do cultivo. Ela foi importante para a evolução da primeira onda. Bem, a segunda onda ocorreu na sociedade industrial. A tecnologia à época foi a energia a vapor e também a energia elétrica. E aqui, onde estamos hoje, terceira onda, que é a sociedade em rede, qual foi a tecnologia importante? A rede de computadores. Então, percebam vocês que três tecnologias impactaram nessas ondas. Na primeira, a técnica do cultivo, na segunda, a energia a vapor e elétrica, e na terceira, a rede de computadores. Perceberam que toda mudança tecnológica ao longo dessas três ondas permitiu uma mudança social e comportamental? Essas três ondas de evolução da sociedade humana nos mostram onde estamos hoje, na era digital. Daí pergunto para vocês, o que é uma sociedade digital? Já pararam para pensar nisso? Como podemos descrever uma sociedade digital? Já que estamos falando de era digital, será que tivemos uma era analógica? Na década de 70, há mais de 40 anos, já se comentava sobre esse assunto, de como seria a sociedade digital. Tenho aqui para vocês um exemplo que esclarece a diferença de uma sociedade digital e analógica. Vejamos o slide. Alvin Toffler, nos anos 70, destacou o surgimento de uma sociedade da informação. A sociedade da informação seria regida por dois relógios, um analógico e um digital. O relógio analógico seria aquele cuja agenda segue um tempo físico, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O relógio digital seria aquele cuja agenda segue um tempo virtual, que extrapola os limites das horas do dia, acumulando uma série de ações que devem ser realizadas simultaneamente. Quem vive no modo digital vive de forma a querer tudo de imediato, é o imediatismo, não admite perda de tempo. Passamos a agir como máquinas. Já quem vive na era analógica executa suas atividades, cada uma a seu tempo. Percebam essas duas figuras, né? Na figura aqui à direita, nós temos tudo ao mesmo tempo e agora, síndrome da vida em tempo real. E na outra, vida na era analógica. Cada ação tem o seu tempo. Então, perceberam que Alvin Toffler, nos anos 70, preveu, né, essa situação que hoje estamos vivendo. Vejam, Alvin Toffler foi muito feliz com seu exemplo. A sociedade da informação ou sociedade digital rompe com o limite das horas. As ações são realizadas em um tempo paralelo. É o que vivemos hoje. Veja esse simples exemplo. Quando iniciamos um navegador da internet, podemos abrir várias páginas. Isso nos permite executar várias ações ao mesmo tempo, compreenderam? Percebam, vivemos ligados no celular, nas redes sociais, em aplicativos de conexão direta, né? WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Orkut, e-mails, enviando e recebendo mensagens a trabalho ou por diversão. Pelo celular, não chamamos mais um táxi, chamamos um Uber. O banco acessamos pelo aplicativo. Também pelo aplicativo pedimos uma pizza. Ainda pela internet, temos a facilidade de assistir a filmes, temos a Netflix. Também pela internet, temos a educação à distância, que permite executarmos a nossa disciplina de direito digital. Perceberam como nossas vidas estão digitais e como estamos dependentes dessa tecnologia?
Já pararam para pensar em nossas vidas sem internet? Pois é. Voltaríamos a uns 40 anos atrás. Vejamos novamente mais um slide. Nele, veremos um breve histórico da internet. Para Gleidson de Faria Lima, o histórico da internet inicia em 1960, quando surge a internet nos Estados Unidos da América, a partir de um projeto militar que denominava-se ARPANET, sigla em inglês que significa Rede de Agências para Projetos de Pesquisas Avançadas. Em seguida, em 1971, surge o e-mail. O e-mail foi criado por Ray Tomlinson, um programador dos Estados Unidos, à época utilizando a ARPANET. Em 1975-76, a internet é utilizada pela comunidade civil como forma de troca de informações entre universidades. A ideia foi ter tráfego de dados liberados na rede por estar difundindo o conhecimento acadêmico científico entre as universidades. Vejam que desde o início de sua criação, a internet tem o tráfego de dados liberados como é hoje. Em 1978, primeiro spam. Tivemos o primeiro spam. Como isso ocorreu? Segundo o autor, uma pessoa utilizou a rede para enviar mais de 600 mensagens, anúncios não solicitados, de venda de um computador. Foi a primeira prova de que poderia haver algum mal com o uso da internet. Na década de 80, entre 1980 e 1990, nesse período de 10 anos, a internet existia só nos centros de ensino, nas universidades. Nessa década, surge o primeiro endereço com terminação .com. Em 1991, muito importante isso aqui, pessoal, Tim Berners-Lee, físico britânico, cientista da computação e professor do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, foi o criador da World Wide Web, o que nós conhecemos como WWW. De 90 a 94, que é o próximo período aqui histórico, surgem os primeiros grandes provedores de acesso, que disponibilizariam conexões ao usuário comum. Agora, quem são os usuários comuns? São aqueles que estão fora do meio militar e do meio acadêmico, onde, à época, somente esses dois pontos aí, os militares e o meio acadêmico, possuíam acesso à internet. Em 1994, o provedor de acesso norte-americano América Online, o AOL, alcança seu primeiro 1 milhão de usuários. Vejam, o AOL foi criado em 1985, em Nova York, Estados Unidos. Para chegar a esse 1 milhão de usuários em 1994, o crescimento médio ao ano foi de 9.500 usuários, um crescimento extremamente considerável. Também em 1994, surge o Netscape Navigator. Era um navegador web como o Mozilla e outros que temos hoje. Foi o primeiro grande software popular da internet, de 94 a 99. Nesses 5 anos, a internet passa a ter taxas de crescimento da base de usuários superior a 50% ao ano. Mas é importante dizer aqui que nessa época era muito complicado publicar algo na internet. O usuário necessitava ter conhecimento da linguagem HTML e ainda entender de softwares que eram capazes de transmitir a informação entre o computador pessoal até o servidor. Por isso, as publicações de texto eram bem reduzidas. Entre os anos de 1999 a 2004, já no início do século XXI, iniciam os fóruns de discussões com o objetivo de criar meios técnicos para facilitar a vida dos usuários sem conhecimento técnico, para que esses pudessem enviar informações, textos pela internet. Hoje, enviar um texto é super fácil. Vejam que, em apenas 18 anos, tivemos uma evolução técnica enorme. Em 2004, surgem as primeiras redes sociais, Orkut e o Facebook, que permite ao usuário, sem conhecimento técnico, utilizar a internet para enviar textos e fotos. 2005, ano de criação do YouTube, ferramenta que permite ao usuário postar vídeos, textos, imagens e comentar sobre tudo isso. O usuário passa a ficar exposto em toda a rede. 2007. Steve Jobs cria e lança o primeiro iPhone,
é o início da internet móvel, que estamos vivendo com muita intensidade hoje, principalmente por causa do aplicativo WhatsApp. Perceberam que em apenas um curto período de tempo, entre 1960 e 2007, 47 anos, a evolução da internet foi gigantesca? Vejam, quando falei para vocês sobre a segunda onda de evolução, eu disse que houve uma mudança nas relações de trabalho, com o surgimento da classe proletariado, o trabalhador, e a classe capitalista, o empregador. Agora, imagine trabalhar no conforto do lar, fazer seu próprio horário de trabalho, sem perder tempo e paciência no trânsito, ter liberdade para outras atividades do dia a dia e ainda ser remunerado para isso. Pois é, com a internet isso é possível. O mundo jurídico, essa atividade no mundo jurídico é conhecida como teletrabalho, em inglês, home office. Então, teletrabalho é uma maneira de trabalhar que consiste em se utilizar a internet, das redes sociais, telefonia e outras formas de telecomunicação e comunicação à distância para prestar um serviço com ou sem vínculos empregatícios para uma ou mais pessoas ou empresas. O teletrabalho, pessoal, é regulamentado pelo artigo 75b da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Vejamos o que diz o artigo. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituíam como trabalho externo. Portanto, estará no regime jurídico do teletrabalho quem exerce, na maior parte do tempo, suas atividades extramuros empresariais fora da empresa, mas em um local específico, sem a necessidade de se locomover para exercer suas atividades. Por exemplo, residência própria. Que revolução social, não é mesmo? Além disso, não poderia deixar de falar sobre o surgimento dos YouTubers, que são pessoas que regularmente gravam vídeos sobre determinado tema e os tornam públicos na plataforma YouTube. Além de terem um perfil na rede, têm seguidores. Hoje são conhecidos também como influenciadores digitais. Bem, como esse pessoal ganha dinheiro? Quanto mais seguidores e quanto maior a abrangência do vídeo, maior será o valor a receber. Alguns já chegaram a milhões de euros ou de dólares. Cito aqui 2 sites de youtubers. Primeiro, o Porta dos Fundos, que fala sobre humor e críticas sociais, com mais de 14 milhões e meio de inscritos. Um outro, o Canal do Mundo, que fala sobre experiências e curiosidades científicas, com mais de 10 milhões de inscritos. Pois é, pessoal, teletrabalho, youtubers, isso é uma mudança de comportamento oriunda da internet. Então, por que estou dizendo tudo isso? Ondas de evolução, mudanças sociais, e para que vocês percebam que tudo isso necessita de norma de procedimento. E essas regras serão vistas aqui, no direito digital. Por isso, temos essa disciplina no curso, para demonstrar para vocês que o mundo digital não é um ambiente sem lei. Pessoal, como tudo que evolui e também se diversifica, a sociedade digital gera problemas e também desafios. Então, faço a vocês uma pergunta. Como ficam as regras nessa sociedade digital? Podemos fazer o que bem entendemos? Claro que não. Apesar da liberdade que temos para enviar e receber uma mensagem, baixar um aplicativo, a convivência no mundo digital possui regras de procedimento. Se não tivéssemos, seria o caos. As regras são para controlar as máquinas? Evidente que não. Quem necessita de controle dessas regras de procedimento somos nós, que estamos por detrás das máquinas. Vamos ao slide. A internet é mais que um simples meio de comunicação eletrônica.
formada não apenas por uma rede mundial de computadores, mas principalmente por uma rede mundial de indivíduos. Perfeita essa colocação, não é mesmo, pessoal? Rede mundial de indivíduos. Então, a internet veio para ficar. Estamos cada dia mais dependentes desse meio de comunicação. E por ser o maior e mais veloz meio de comunicação existente na atualidade, a internet é o local favorável para o comércio. Nesse ambiente virtual, temos o comércio virtual, em inglês conhecido como e-commerce. Toda essa exposição que existe na internet atrai empresas públicas e privadas, profissionais liberais, consumidores, redes de ensino, públicas e privadas. Temos aí as relações comerciais entre consumidor e consumidor, as relações comerciais entre empresa e empresa, né? E quais são as leis que regem tudo isso? Hoje se discute o cyber right, os direitos na internet, para regulamentar todas essas relações. Todos sabem que a internet é um espaço onde já atua o criminoso eletrônico. Por isso, mais do que nunca, necessitamos de normas para regulamentar esse ambiente virtual. Por isso, pessoal, é que necessitamos do direito digital, para estudarmos as normas que regem todo esse ambiente virtual que chamamos de internet. Bem, pessoal, para finalizarmos a nossa aula 1 da unidade 1, peço que estudem os seguintes capítulos. Vejamos esse slide. Bom, o que eu peço a vocês... é que estudem esses 3 capítulos de livros. O primeiro, da invenção do rádio à convergência de mídias, os reflexos comportamentais das mudanças tecnológicas. Está na página 51 a 53 do livro Direito Digital, da autora Patrícia Peck. O outro, Rumo à Sociedade Digital, páginas 59 a 65 do livro Direito Digital, também da mesma autora. E o terceiro é um breve histórico da internet, localizado na página 23 a 26 do livro Manual de Direito Digital do autor Gleidson de Faria Lima. Então, em nossa próxima videoaula falaremos sobre provedores de internet. O tema é interessante, pois aborda sobre privacidade e direito à liberdade na internet. Se de um lado há um espaço sedento por liberdade, característica principal da internet, por outro, o anonimato é a principal mola propulsora da rede. Pois é, pessoal, interessante esses fatos, não é mesmo? Mais interessante ainda é estudar sobre isso no direito digital. Espero que estejam gostando da nossa disciplina. Eu sou o professor Joaquim Comini e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um grande abraço.